Olá, tudo bem? Meu nome é Elia. Estou aqui para fazer mais um vídeo baseado num artigo que está no nosso site tempute.com.br, que fala sobre 5 dicas de como conseguir um aumento de salário. Então, vamos para a primeira dica aí, para vocês pensarem a respeito sobre isso, se acontece com você ou não esse caso. Então, vamos lá. Pedir um aumento para um chefe, para o gerente, é uma coisa que às vezes pode ser difícil, embaraçoso. Não sei se isso acontece com você, mas acontece com muita gente. E isso pode ser um pouco desagradável na hora que a pessoa vai falar, embaraçoso, gera uma timidez. O que eu vou falar? Em que momento que eu vou falar? Então, o legal seria você pegar e pensar na seguinte situação: como que o meu cargo, minha função, ela é baseada no mercado, qual que é a remuneração dela. Então, se ela está compatível ou não. Se você está pensando em pedir um aumento de salário, ter uma conversa, é bom você ter isso em mente. Então, uma dica é: pense o seguinte: se você tem isso de uma forma assim realista, da base do mercado, você consegue se basear sobre isso para você poder chegar e fazer uma conversa a respeito de um aumento de salário. O que seria essa noção de mercado? Você pode fazer uma pesquisa, a internet está aí para isso, é muito fácil. Lá no nosso site vai ter várias dicas relacionadas a esses lugares que você pode pesquisar. Então, dá uma olhadinha lá no site que você vai ver sobre isso. Então você pega, se baseia no mercado. Opa, consegui. Tenho uma noção de quanto a minha profissão, meu cargo, ele é valorizado, quanto que é o valor dele de mercado. Então eu tenho um valor. É claro que você tem que pegar uma noção média, não adianta você pegar nem o mínimo nem o máximo. Porque se você pegar o mínimo ou o máximo, você pode ter problema. Então pega no geral, você tem que achar o equilíbrio desse valor. Baseado nisso, você vai ver o seu salário atual e você já vai estar mais preparado para você ir lá conversar com o seu chefe. Então o que você tem que fazer? Chama seu chefe, seu gerente, supervisor para você conversar. E você vai conversar com ele numa boa e vai ver o seguinte: de acordo com a sua conversa, você vai ter um feedback, um retorno. Ali o seu supervisor vai te falar alguma coisa, entendeu? Ouça bem o que ele está falando, entendeu? É muito importante, são detalhes que às vezes passam despercebido. Você conversando com ele, você vai ter isso. Então o que você faz? Não espere também uma resposta de imediato, isso é muito difícil de você ter. Então assim, geralmente ele vai pedir um tempo, ele vai pensar, vai analisar, vai conversar com outras pessoas da empresa para poder chegar numa solução, num resultado. Então você aguarda esse tempo. Se depois de algum tempo aí, sei lá, uma semana, você não tiver um feedback, você dá uma perguntada, tudo, mas para você estar sincronizado com a situação. Aí seu chefe vai, depois de um tempo, ele vai pegar e vai te chamar para conversar. Ele vai te dar um retorno, ele vai falar o quanto eles vão te dar de aumento. Baseado nisso, você tem que analisar o seguinte: se você fez aquela pesquisa, aquela de mercado, chegou num número e você está ganhando esse aumento e ele não é o que você esperava, você tem que entrar com outras situações, que é o que? Você pode pegar e falar sobre um bônus, alguma coisa assim, para poder você bater alguma meta, fazer alguma coisa, entendeu? Dependendo do seu desempenho, você conseguir um bônus para poder complementar aquele valor que você queria mais e no caso não chegou. Você pode perguntar sobre algum curso, treinamento, formação que você pode estar fazendo, que isso agrega também, você vai ficar com mais habilidades. Isso no futuro vai facilitar para um crescimento futuro aí na empresa. Então assim, às vezes pode ser que você não consiga aquele aumento que você queira, mas há formas de você conseguir um ganho a mais.
pode ser através de um bônus, aí baseado em desempenho, como pode ser através de alguma especialização, curso, treinamento. Então, assim, sempre utilize algum desses dois, pelo menos, se você, no caso, não conseguir o valor ali de aumento de salário que você gostaria. Porém, é o seguinte, também, nunca imagine um salário assim, você vai ganhar um aumento de salário, eu quero um aumento de salário, vai dobrar meu salário. Isso é bem atípico, entendeu? Então, assim, é muito raro de você conseguir um aumento de salário de dobrar. Então, assim, se você sonhar com um pedido de aumento e você dobrar o salário, é muito difícil acontecer. Não estou falando que não acontece. Pode acontecer até de ser muitas vezes o seu salário, um aumento, mas assim, não é comum. Então, sempre se baseia na pesquisa que você fez, ali quanto que o mercado está pagando, para você, tipo, equiparar ao mercado, entendeu? Pode ser que não consiga no primeiro momento, mas consiga depois. Ou esses complementos te ajudem a alcançar o valor que você quer atualmente. No nosso site tem vários posts falando sobre esse assunto, então dá uma olhada lá, dá uma pesquisada. A gente tem vários e-books que vocês podem estar baixando lá para vocês ir se aprofundando no assunto. Acompanhe nossos vídeos, deixe um like, compartilha com quem você conhece aí, que está passando por essa situação, que está pesquisando sobre esse assunto, entendeu? Procurando dicas. Dá uma olhada no nosso site, nos acompanhe nas redes sociais, porque vai ter muito conteúdo interessante, entendeu? É o seguinte, a dica é: reúna evidências para construir o seu caso. O que é essa situação de construir o seu caso? É você pegar e montar um relatório para você pontuar o que você fez, uma melhoria, entendeu? Um ganho de tempo, um ganho de desempenho, um retorno, uma receita, entendeu? É esse tipo de coisa. Então, com esses pontos que eu vou falar um pouco mais detalhadamente a seguir, é você montar esse relatório, entendeu? Muito importante para você, na hora que você for conversar com o supervisor, gerente, chefe a respeito, você falar sobre isso. Antes de falar da continuidade aqui, eu queria pedir assim, se inscreva no canal, deixa um like, deixa comentários para a gente poder fazer mais vídeos tirando as dúvidas de vocês. É claro que a gente tem muitos vídeos são baseados nos posts que são colocados lá no site. Então, esses posts, esses artigos são bases dos vídeos que a gente está fazendo. Porém, a gente pega as dúvidas, os comentários de vocês e baseia também neles para responder essas dúvidas. Então, assim, quanto mais comentários vocês colocarem, mais fácil é da gente fazer o vídeo na forma que vocês estão tendo dúvida, entendeu? Para a gente poder ajudar. Então, siga-nos nas redes sociais, deixe um comentário, deixe o like e vamos continuar o assunto. Então, como que é você montar as suas evidências, você construir o seu caso? Você vai pegar, montar um relatório da seguinte forma: você vai pegar lá metas, o que você fez. Eu fiz isso aqui e houve uma melhoria para a empresa. Então, metas. Então, eu consegui cumprir tais metas. Nem sempre essa meta é o que a empresa pede. Então, essa meta pode ser uma meta que você criou para você e você vai fazer essa meta para você atingir um resultado. Então, lista, coloca lá, meta X foi feito. Vamos exemplificar essa meta. Então, assim, como que você vai criar essa meta? Às vezes pode ficar meio confuso. Como que eu vou colocar essa meta? O que é a meta? A meta, você pode fazer o seguinte: vamos supor que você trabalha num departamento comercial e você tem que fazer 5 vendas no mês. Então você tem a meta da empresa, 5 vendas. Você vai lá e fala assim, em vez de você alcançar aquela meta e de vender 5, você vai sempre falar, não, eu em vez de vender 5, vou vender 6. Quanto mais ambiciosa a sua meta, mais resultado provavelmente você vai ter. E isso vai ser mais fácil para você mostrar lá o resultado lá na frente. Então, assim, crie metas.
Por exemplo, eu trabalho como... Vamos supor que eu trabalho numa fabricação de peças. Então, eu produzo 10 peças por hora ou por dia, vamos colocar assim, por exemplo. Então, em vez de eu produzir aquelas 10 peças, eu vou produzir 12 peças. Então, assim, a média ali, a meta do dia, vamos colocar 10 peças ao dia, fica mais fácil. Então, em vez de você produzir aquelas 10 peças no dia, você vai produzir 12. Então, você colocou uma meta e você vai atingir. Então, quer dizer, você vai marcando esses tipos de situações para você colocar, evidenciar, mas na hora que você conversar com o seu supervisor, gerente, chefe, coordenador, você falar sobre esse tipo de situação. É uma forma de você evidenciar os seus resultados. Então, crie evidências. Vamos lá para uma outra situação. Então, quer dizer, a gente tem a situação de que você tinha de venda, você vendeu mais, então você conseguiu trazer para a empresa mais. Você tem a de produção, que você fazia 10, por exemplo, e você está fazendo 12, então você aumentou a produtividade. Agora também existe uma outra forma, que é o que? Às vezes de uma economia. Às vezes pode parecer que não. Uma economia também é muito bom para a empresa. Nem sempre aumentar a receita vendendo, nem sempre aumentar a produtividade é as únicas opções. Você diminuindo gastos e desperdício, isso é muito bom para a empresa. Então, assim, às vezes você pode, por exemplo, se você trabalha no departamento de compras, entendeu? Por exemplo, ou pode ser na própria fábrica, por exemplo, se você diminuir o desperdício, isso é um bom resultado para a empresa. Isso é uma evidência muito boa. Se você trabalha no departamento de compras e você faz cotação bem feita, coloca concorrência entre vários fornecedores e você, ao invés de gastar 10, você gastar 8, poxa, isso é bom para a empresa, entendeu? Ela economizou. Isso gera um resultado muito grande. Então, assim, quando você vai tentar buscar um aumento de salário, utilizando evidência, caso de evidência seu, pegue essas situações, essas metas que foram atingidas por você, essas situações, essas evidências, e utilize elas como um argumento na conversa, entendeu? Com seu supervisor, gerente, líder. Então, assim, use como argumento. Nunca force uma situação, entendeu? Só mostre o seu lado bom, entendeu? Mostre que você tem potencial para crescer mais. Isso é muito importante. Pergunte da maneira certa. O que seria falar da maneira certa? Antes da gente continuar, peço para vocês, deixem os comentários aí, as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Deixe um like e compartilha com quem está precisando dessa dica. Vamos lá, continuar no tema aqui de hoje. Como que é falar da forma correta? Ou pergunte da forma correta. Quando você for conversar com o seu supervisor direto, fale com ele de uma forma profissional. Mantenha a tranquilidade, fale da forma certa. Mantenha o profissionalismo em todos os momentos. Por quê? Se você falar da forma errada, você, em vez de conseguir trazer benefícios ali na sua conversa, você pode se prejudicar e perder a chance. Então, nunca queime as chances que você tem, porque isso pode dificultar muito você conseguir o seu objetivo, que no caso é conseguir aumento de salário. Então, uma forma que você deve fazer é sempre falar da forma correta. Então, evite formas erradas. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma forma errada, que é você pegar e falar assim mal de alguém. Então, assim, se você se comparar com alguém, isso não é legal, isso não traz benefícios, isso acaba sendo prejudicial para você. Um exemplo, se você quer falar com seu supervisor e você usar a forma errada aqui, é usando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é da seguinte forma: João trabalha menos do que eu e ganha mais. Então, se você está afirmando que você trabalha mais duro que o João, porém o João ganha mais do que você. Se você falar dessa forma, você vai ser o fofoqueiro da empresa, vai criar inimizade com o seu
os colegas de trabalho, você pode ser mal visto pela empresa, entendeu? E outra, como que você está sabendo essas informações? Então você é um curioso, não pega bem. Então a forma mais adequada é você sempre falar focado em você, sempre direcionado a você, ao que você fez, o que você faz, como que é o seu perfil, entendeu? Suas atitudes. Então, como que seria a forma mais adequada, a forma certa? É você falar da seguinte forma, numa situação, numa reunião aí com o supervisor para falar sobre aumento de salário. Já faz um tempo que a minha remuneração permanece a mesma coisa, meu salário continua a mesma já faz um tempo. Uma revisão seria necessária. Então, assim, você está falando sobre o tempo que você já está naquele salário, que uma revisão seria necessária. Sempre fale de uma forma bem profissional, bem tranquila. E para complementar, para você dar motivos pelo qual isso poderia ser revisado, é você falar assim, no ano passado eu fiz XYZ. Então você vai estar falando do que você fez no ano passado. É bom sempre utilizar um ano anterior para você mensurar ele inteiro. Como ele já fechou, você consegue falar do início ao fim. Então você usa assim, fiz isso, fiz aquilo outro. Isso vai trazer pontos para você para poder fazer relevância para que ele possa fazer essa revisão. Então sempre pegue e use pontos positivos seu, sempre use coisas suas, nunca use outras pessoas para você usar como motivo para você ter um aumento de salário. Isso só vai te queimar, te prejudicar. Então não faça dessa forma. O tempo é tudo. É um tema complicado, um tema bem crítico. Assista o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe importante, porque todo detalhe faz a diferença quando você está tentando conseguir um aumento de salário. Então vamos lá para o tema. O tempo é tudo. O que seria o tempo é tudo? O tempo é tudo porque é o seguinte, você tem que saber o momento certo de fazer a reunião ou o pedido de aumento de salário. Se você chegar, por exemplo, numa situação e pedir um aumento de salário para o seu chefe na frente de todo mundo, isso não é adequado. Isso, assim, vai constranger ele, deixar ele sem graça, perdido, entendeu? Não vai ser profissional esse tipo de situação, entendeu? Assim, se você fizer isso, faça por brincadeira, não faça de uma forma séria, entendeu? Porque assim, e outra, se o seu supervisor dá liberdade para acontecer isso, caso ele não dê liberdade de forma alguma, for uma coisa assim mais crítica, uma coisa assim mais formal, nunca faça isso, entendeu? Então assim, sempre que você for pedir aumento de salário, procure o tempo certo. O tempo é tudo. O momento correto, peça para fazer uma avaliação sua, agende uma reunião, marque uma coisa de preferência assim, só você e ele, seu supervisor direto, seu gerente, entendeu? Não envolva outras pessoas, nunca faça isso de uma forma inadequada. Então, quer dizer, no momento inadequado, espere o momento certo, o tempo é tudo, por isso que o tema é este. Nunca peça de uma forma assim errada ou no momento errado. Outro detalhe também é agora o oposto. Quando que você não deve pedir? Como o tempo é tudo para você pedir, o tempo é tudo também para você não pedir. Então, às vezes, não é o momento adequado para você pedir um aumento de salário. Às vezes, a empresa está passando por uma dificuldade e você não está ciente disso. Então, você tem que conhecer bem a empresa. Procure se informar se ela dá aumento em ciclos, no caso. Geralmente é um fechamento financeiro, é de ano em ano. Então, eles pegam aqueles funcionários que eles querem promover e vão dar aumento de salário para esses. Então, se você não está naquela listagem, você não vai receber aumento de salário. Então, você tem que ficar atento para você ser um dessas listagens. E não adianta você pedir nesse momento porque você não vai conseguir. Então, assim, a empresa pode não te dar um aumento de salário porque ela está numa situação difícil e você não está ciente e você está chegando num momento inadequado para pedir um aumento de salário. Ela pode ter fechado o ciclo dela e ela selecionar aqueles funcionários que ela vai dar aumento e ela só vai dar aumento para eles. Então, só que você tem que estar ciente, se você chegar numa conversa
e o seu supervisor te dá um feedback dessa situação, que esse é o momento que ela já está dando um aumento para alguns funcionários e você não vai poder conseguir o aumento de salário naquele momento, pergunte assim, se é nesse momento, se é nesse ciclo, né, nesse mês, o que eu posso estar fazendo para que no próximo eu faça parte desses funcionários que vão receber aumento. Então assim, nunca desista, pense sempre que você vai poder participar na próxima e se dedique para você conseguir fazer isso das formas corretas, conforme a gente vai dando dica aqui, da forma correta como a gente vai dando dica aqui. Então você vai seguindo os passos para você ser um desses funcionários que vai receber aumento de salário. É claro que com as dicas que a gente vai dando aqui, você vai estar no passo certo, no momento certo, na direção correta para você conseguir isso. Então, agora também tem a situação do seguinte: se tem um momento certo para você conseguir o aumento do salário ali, você está sincronizado para você pedir, também tem um momento certo que você não deve pedir. Qual seria esse momento certo para não pedir? Adie. Quando você vê que, por exemplo, você teve atrasos, faltas, não cumpriu as metas, você está tendo problema, teve alguma discussão e você não está bem com o seu supervisor, chefe, gerente, entendeu? Não peça aumento de salário nesse momento. O tempo é tudo, tanto para ser favorável para você quanto para ele ser negativo para você. Então, quando você está vendo que você não está bem com o seu supervisor, está tendo problema, ou não bateu meta, ou se atrasou, aconteceu uma série de fatores que podem acontecer, os fatores externos são muito complicadores em várias situações. Então, o que acontece? Não peça, adie, espere, veja o que está acontecendo, reverta essa situação para que você possa conversar em momentos favoráveis. O tempo é tudo pro bom e o tempo é tudo pro ruim. Então, assim, se você não está bem, uma imagem boa naquele momento, nunca peça aumento de salário, porque isso vai fazer você ficar mais mal visto ainda. Porque assim, se você não está indo bem, e por que eles vão te promover? Por que eles vão te incentivar? Então espere o momento certo, adie quando você não está bem, quando você teve algum problema, e faça as coisas corretas para você voltar a ficar tudo tranquilo, você voltar a bater as metas, voltar a fazer as coisas da forma correta, tá bem visto, para que seja favorável ao seu pedido de aumento de salário. Esteja preparado para a rejeição, mas não desista. Às vezes, por motivos externos, a gente tem a seguinte situação de ir lá conversar, fazer tudo como você deve se fazer, mas mesmo assim, por algum fator externo, alguma situação, você ter seu pedido de aumento de salário rejeitado. Isso pode, às vezes, frustrar um pouco, mas assim, não desista. Porque se você estiver fazendo as coisas da forma certa, você já está ali, digamos que no radar do seu supervisor. Ele vai ficar mais atento sobre você e isso te ajuda para a próxima situação de aumento de salário, você ser um desses selecionados. Então, por mais difícil que seja uma rejeição ali, às vezes não é porque o chefe não quer te dar um aumento de salário. Pode haver situações externas, motivos externos, ou algumas prioridades que vai fazer com que neste lote você não esteja, mas nada impede de você estar no outro se você estiver fazendo todas as coisas certas, conforme as dicas que nós estamos deixando aqui. Então assim, não desista. Conversa, seja bem formal, aceite, no caso, a situação de você não conseguir, entendeu? Tenha ciência que isso pode acontecer. Quanto mais coisas certas você fizer, maior a probabilidade da sua conversa ter um resultado positivo. Porém, pode sim acontecer algumas situações que não são favoráveis, mas não desanime, entendeu? Continue vendo aqui os nossos vídeos, acesse o nosso site, vocês vão ver muito conteúdo relacionado a isso, e isso vai preparar vocês para vocês fazerem os passos certos, da maneira correta, para que você consiga isso. Então não desista. Uma rejeição
é normal ali se você não tiver seguido todos os passos, acompanhando o nosso canal aqui, vendo essas dicas que a gente está colocando, acompanhando o site, vendo os posts e acompanhando nossas redes sociais. Vocês vão ter várias dicas, várias sugestões, entendeu? Exercícios para vocês fazerem as coisas certas. Então, se você seguir todos esses passos, não há por que desanimar ou desistir. Siga os passos, se dedique a isso, que na próxima situação que tiver uma lei de aumento de salário, com certeza o seu nome vai estar ali. É só você seguir os passos certinho, conforme a gente passa aqui, passo a passo, conversar com seu supervisor, sempre deixar o caminho aberto, sempre de forma formal, tranquila, bem profissional, entendeu? Isso é toda uma preparação do ambiente para que venha esse aumento de salário. Então, não desista. Não desista. Uma rejeição é uma etapa para demonstrar até que você não está seguindo esses passos e que de agora em diante você vai estar seguindo e isso vai propiciar o seu aumento de salário. Quanto mais dedicação você tiver, maior a probabilidade de ser maior o aumento de salário. Então, assim, se dedique, acompanhe os vídeos, compartilhe com quem você conhece que está precisando desse assunto ou quem gosta, deixa um like, coloque os comentários, coloque as suas dúvidas, perguntas, que a gente vai estar fazendo vídeo aí para responder elas. Siga-nos em todas as nossas redes sociais, agradeço, sucesso para todos e não desanima, mesmo que apareçam algumas divergências em algumas situações. Sucesso para todos, até o próximo vídeo, falou!